Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o pastor André Pereira. Eu quero nesta tarde louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui na cidade de Itapuí, próximo de São Paulo, 350 quilômetros. Eu estava meditando num livro que eu estou lendo, Os Caçadores de Deus. É um livro de uma experiência do escritor, que ele conta uma experiência que ele teve com Deus. Isso aconteceu não aqui no Brasil, fora do Brasil. Ele é um pregador americano e ele conta de algo que aconteceu numa certa oportunidade que ele teve de ministrar numa igreja. E quando ele foi ministrar nessa igreja, a igreja estava orando. Ele conta no livro que os irmãos estavam no propósito de oração e ele estava orando. A igreja vinha orando alguns dias, buscando avivamento, buscando o renovo da parte de Deus. E a Bíblia diz que quanto mais oração, mais poder. O poder é outorgado, é dado, né? A Bíblia diz que eis que vos dou o poder, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, se não me falha a memória. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Então eu lendo esse livro aqui, eu cheguei numa seguinte conclusão. Ele fala sobre caçadores de Deus. Esse é o tema do livro, caçadores de Deus. No decorrer do livro, os irmãos que já leram esse livro podem observar. Ele fala sobre fome de Deus. Quando nós falamos de fome, né, quem é que nunca teve fome? Quem é que também já passou até por fome, né? Pode-se dizer. E quando nós temos fome, nós usamos até um linguajar, né? Algumas pessoas usam que matar a fome, né? Comer, né? Se alimentar para tirar aquela fome. Então, quando ele fala de fome, ele não está falando de uma fome, de uma comida terrena. Ele não está falando de algo terreno, ele está falando de algo espiritual. Tudo que é Deus é espiritual, porque Deus é espírito. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é galardoador. Deus, ele é espírito. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, né? Então, Deus, ele é espírito. E quando ele fala de fome, ele não está falando uma fome terrena. Ele não está falando de você comer uma comida, de você tomar uma Coca-Cola, que seja. Não, ele está falando de uma fome espiritual. E ele conta que aquela igreja estava vivendo uma fome muito grande. E no decorrer do culto, antes dele tomar posse de ministrar, ele conta que o pastor estava em cima do altar, aonde trovejou como se fosse um raio, partiu o altar, partiu, jogou o pastor a cerca de 3 metros. E a igreja foi tomada da unção de Deus. Ele conta nesse livro que a igreja foi tomada de poder de unção de Deus. E a igreja, ele conta também que as pessoas não aguentavam ficar em pé. Porque quando a presença de Deus, ela vem num certo local onde as pessoas estão, as pessoas não aguentam ficar em pé. A presença de Deus é muito forte, é muito forte. A nossa carne não aguenta. Ele conta que as pessoas desmaiavam, que as pessoas caíam. O pastor ficou desacordado há cerca de quase 1 hora, tomado de poder e unção. E ele conta essa experiência. E me chamou muita atenção, estou gravando esse vídeo aqui para falar para os irmãos, que eu creio que Deus pode fazer isso para esses últimos dias que estamos vivendo. Os irmãos sabem que nós estamos próximo do arrebatamento da igreja. Qualquer momento pode acontecer a volta de Cristo. Qualquer momento Jesus pode voltar. Mas eu creio que antes do arrebatamento Deus pode derramar uma unção na igreja, uma unção poderosa, para sacudir
a nossa fé, sacudir a igreja. A igreja, para esses últimos dias, precisa de algo do céu, porque estamos vivendo num declínio espiritual muito grande. A igreja, ela passa por um declínio, a igreja passa por uma decadência, a igreja passa por algo terrível. Estamos vivendo, algo assim que só Deus mesmo sabe. As pessoas não têm mais vontade de orar, não tem mais vontade de buscar a Deus. Eu não estou falando todas as pessoas, é claro que não. Eu estou falando que algumas igrejas, não tem mais força de orar, mais de buscar a Deus. O pecado entrou dentro da igreja, aonde as pessoas agora autorizam o casamento, a pessoa separa, casa de novo, e a igreja não é mais contra isso. Na verdade não é a igreja, é os irmãos, os líderes. E hoje nós podemos ver isso. A igreja precisa de um avivamento genuíno, porque perderam o temor, as pessoas perderam o temor, perdeu aquela graça, aquele amor com os irmãos, pessoas que eu posso dizer assim, que sem temor, prejudica outras pessoas, falam de outras pessoas que estão dentro da igreja, mas querem ver o mal, pessoas que estão dentro da igreja, tomam Santa Ceia, mas então nós estamos precisando de um avivamento. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão Lucas, no capítulo 1, no verso 8, fala sobre uma promessa. Ali Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som vermente impetuoso e encheu toda a casa. Então a Bíblia diz que o povo estava em Jerusalém. Estava em Jerusalém estava tendo a festa do dia de Pentecoste, e é conhecido como a descida do dia de Pentecoste, que era uma festa, era uma tradução, era uma tradição do povo judeu, que eles comemoravam a festa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu aonde eles estavam. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos num só propósito, num só oração. E a Bíblia diz que eles buscavam a Deus, eles oravam, eles se humilhavam diante de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém. E ali todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que foi todos foram cheios do Espírito Santo. Isso que é o que mais me chama a atenção, todos foram cheios do Espírito Santo. Então a minha oração nessa tarde é que todos sejam cheios do Espírito Santo. E aqui nesse livro ele aborda essas questões do que Deus fez, do avivamento que Deus trouxe para aquela igreja, a ponto de o povo ir embora e voltar. A nuvem da glória de Deus, do Shekinah, permaneceu ali com os irmãos na igreja ali, uma glória tremenda. Nós podemos também ressaltar aqui sobre o avivamento da Rua Azusa, a igreja lá dos Estados Unidos, onde houve um avivamento, se não me falha a memória, e foram cheios do Espírito Santo, onde de lá saíram Daniel Berg e Dana Vingre, que são os fundadores da Igreja Assembleia de Deus do Pará, que é conhecido Belém aqui em São Paulo. Então, avivamento é o que Deus quer fazer para esses últimos dias. Deus quer levantar homens e mulheres que seja cheia do Espírito Santo, pessoas que pregam contra o pecado, pessoas que tenham autonomia, pessoas que tenham credibilidade, pessoas que tenham autoridade para expulsar demônio, pessoas que não têm medo de demônio, porque tem gente que tem medo de demônio, tem pessoas que pode-se dizer que tem medo, e eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Diante de Deus eu não tenho medo, porque Deus outorgou sobre a minha vida uma autoridade, e categoricamente falando, sobre as nossas vidas existe uma autoridade. Jesus falou: em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome, não é no meu nome, não é no seu, não é no nome de apóstolo, pastor, não, é no nome de Jesus.
Esse nome de Jesus, ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Eu ainda creio que Jesus cura cego, que Jesus cura paralítico, que Jesus cura câncer, cura AIDS, que Jesus dá vista ao cego, dá audição ao surdo. Jesus, ele continua operando. A Bíblia diz que ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Quando Deus opera, não existe quem possa impedir o agir de Deus. E é Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que coloca. Não é o homem, nosso, não é o homem que coloca palanque, não é o homem que coloca. Pode até colocar, mas não permanece. Quem escolhe é Deus, quem unge é Deus, quem consagra é Deus. Não é as pessoas. As pessoas só confirmam, a consagração ela vem do alto, não vem de baixo. Toda a consagração que é feita do homem, ela não permanece. Não acontece nada no ministério. Tanto ministério que tem por aí, não acontece nada. A pessoa é pastor, mas chama ele para expulsar demônio, não vai. Não tem uma vida de oração, não é batizado com o Espírito Santo, que já é uma coisa errada. Como que você batizar? Como que você consagrar uma pessoa a pastor se não é batizado com o Espírito Santo? Isso é errado, irmãos. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Então, isso é o meu ponto de vista. Eu não acredito, né? Então, o que acontece? Pastor tem um monte. Tem gente que recebe unção porque faz aniversário. Tem gente que recebe unção porque casou. Tem gente que recebe aplausos de amigos, companheiros. Mas não é da parte de Deus. Agora, quando Deus consagra, levanta Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, pode levantar demônio que for, pode levantar quem for, Deus que levantou. A unção é outorgada, é dada. A unção é Deus que dá. E a unção, ela faz duas coisas. A unção, ela afasta quem está perto e ela atrai quem está longe. Quem está longe quer estar perto. E quem está perto quer estar longe. Por quê? A unção, ela atrai pessoas invejosas. Porque pessoas que estão em volta, vê Deus te usando, vê Deus usando a sua vida para pregar, para ganhar alma. Porque tem gente, irmão, que está dentro da igreja, tem 10 anos, nunca ganhou uma alma. Você pergunta para ele, irmão, quem foi que você levou para Jesus? Eu não sei. Nunca ganhou uma alma. Eu não sei o que esse atribulado faz dentro da igreja. Nunca ganhou uma alma. Sabe o que ele faz? Ele só sabe falar dos outros, só sabe criticar. Mas ganhar alma? Não. Nunca ganhou uma alma. Está há 10 anos na igreja, 20 anos no evangelho, nunca ganhou uma alma. E a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Nunca ganhou uma alma. Pelo contrário, a função dele dentro da igreja é tirar quem está dentro da igreja. Ele não é ganhador de alma, ele é tirador de alma. E Deus chamou nós para ganhar alma. Agora, assim, as pessoas podem até falar, né, comentar assim, mas ganhar alma. Jesus chamou nós para ganhar alma, ponto final. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho com autonomia, com autoridade, pregar o evangelho. Ganhar alma, meus irmãos. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Hoje é dia 7 de setembro. É comemorado hoje o grito da independência. Hoje está uma multidão lá em Brasília lutando pelos direitos, né, pela liberdade de expressão. Estão lutando aí para baixar a gasolina, baixar o arroz, o feijão, a comida. Estão lutando aí. E eu concordo. Temos que lutar sim. Nós moramos aqui longe, né, para estar lá tem que ter condições. E eu oro para que Deus venha mover o coração das pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas muitas pessoas malignas que estão no poder. Infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas diabólicas que estão no poder. Irmãos, infelizmente, nós estamos batalhando contra o inferno. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado e potestade. A nossa luta é contra o inferno. As pessoas estão lá, estão batalhando, estão lutando, mas a igreja tem que orar. A igreja tem que fazer uma corrente de oração. A igreja precisa buscar a Deus, para que Deus arranque esses demônios. E existe demônio, uma certa feita, os discípulos foram expulsar um demônio e eles não conseguiram. Eles voltaram desanimados, abatidos. E eles foram interrogar Jesus porque não conseguiram.
E Jesus, olhando para ele, disse: existe demônio que ele só sai com jejum e oração. Então existe demônio que não adianta você só ir lá tentar expulsar. Existe demônio que são terríveis. No inferno, como eu estava dizendo para um certo rapaz, que existe uma hierarquia, existe principado, potestade, demônios pequenos, demônios grandes, existe todo tipo de demônio. E existe demônio que são potestades, legiões, e tem que ser tirado só com jejum e oração. A nação brasileira era preciso orar. Nós, como igreja, a Bíblia diz, Jesus disse que as portas do inferno, né, não prevalecerá contra a igreja. Então, se a igreja orar, toda essa manifestação maligna, toda essa corrente diabólica, enquanto nós estamos orando, existe também os filhos do inimigo que estão aí clamando também, batendo tambor aí contra o povo de Deus, irmãos. Existe uma guerra espiritual. Então a igreja precisa se unir agora e orar e buscar a Deus, para que Deus venha interferir, para que Deus venha jogar por terra essas pessoas que estão na liderança, que estão aproveitando. Quantas pessoas que aproveitou dessa pandemia, quantas pessoas, irmãos, que agora nesse momento estão na praia, estão no apartamento com 2, 3 prostitutas, tomando vinhos caros, pessoas que diz que comprou aquele equipamento para entubar as pessoas, mas não comprou, né? Pessoas que aproveitou essa pandemia para buscar para o seu proveito, né? Pessoas que são bilionárias, pessoas que são ricas, né? Mas só que eu tenho uma palavra, e eu creio que a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isso também ele colhe. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E pessoas que aproveitaram a situação, quantas pessoas pobres agora, nesse momento, que não tem nem o que comer, quantas pessoas que não têm sustento na sua mesa, pessoas que não têm alimento, pessoas, pai que estão desempregados, mãe de família que está desempregada, quantas pessoas estão passando uma decadência, estão passando por uma dificuldade tão grande, e essas pessoas aí desfrutando desse dinheiro, né? Hoje, né, eu converso com o meu irmão, pessoal, a gasolina, olha o preço da gasolina, irmãos, né? E pessoas estão sorrindo, estão dando risada, quer ver o barco afundar mesmo. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que Deus está vendo tudo, né? O homem pode se esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Deus está vendo tudo. Tudo Deus está contemplando. Deus está contemplando todas as coisas. Rabassu de Kumanaya. Deus está vendo tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Não é verdade, irmão? Deus está vendo tudo. E essas pessoas vão pagar a maldade que estão fazendo. Quantas pessoas que enterraram seu antes querido e não puderam nem despedir. Pessoas que precisou de uma ajuda médica, chegou no hospital, não teve um auxílio, irmãos. Se nós entrar nessa área, nós ficamos horas e horas falando. Mas tudo está anexado. Lá no céu existe um cartão de memória. Eu e você vamos esquecer, porque a mente humana ela é frágil. As pessoas esquecem, mas Deus não. Lá existe um memorial, lá existe um HD lá de não sei quantas gigas lá, que tá tudo memorizado na mente de Deus, tudo. E essas pessoas que estão agora num iate, na praia, dando risada, zombando das pessoas que estão lá buscando o seu direito lá em Brasília, a pessoa que está no sol quente, chorando lá, pedindo uma intervenção, pedindo para que, né, e essas pessoas malignas estão agora nesse momento desfrutando do dinheiro, que é o dinheiro nosso. Mas na época de Jesus, Herodes fez isso, né, Pilatos e outros, né, só que o fim deles, nós sabemos o que aconteceu, né? O que o homem planta, ele vai colher, não tem como. Como diz o pessoal, a fatura do cartão chega. E essas pessoas, como governadores, né? Quantos governadores aí, ó,
Estão querendo que aumente as mesmas coisas para querer jogar a culpa no Jair Messias Bolsonaro. Quantos governadores estão fazendo isso? Mas Deus está vendo, meu querido. Deus está vendo. Por que não vai agora lá em Brasília, lá na Avenida Paulista aqui em São Paulo? Está tendo uma manifestação na Avenida Paulista. Por que esse governador que é de São Paulo não vai lá? Vai lá agora, ele fala que ele é do povo. Ele fala que o povo ama ele, vai lá agora. Ele não consegue ir lá, porque se ele for lá, o negócio fica feio pro lado dele. Mas Deus está vendo. É um recado para você, Deus está vendo. E uma hora certa Deus vai cobrar isso de você. Pode ter certeza. Você acha que o dinheiro pode brindar. As pessoas acham que o dinheiro pode brindar ela, né? Só que dinheiro, ele não vai te brindar. Porque senão, quantas pessoas ricas morreram na pandemia, pessoas bilionárias. Aquele artista lá, famoso lá, que é o Paulo, aquele rapaz lá que ficou entubado lá alguns dias, até colocaram um pulmão mecânico lá para ver se mantinha ele vivo, e ele está aqui entre nós. Não estou falando mal dele. A Bíblia diz que morreu, sexo e juízo, vai prestar conta diante de Deus. Eu estou falando que o dinheiro, quando chega o martelo, quando Deus bate o martelo no céu, o dinheiro não socorre, o dinheiro não protege. Você pode ser bilionário, você pode ter uns 10 quartos cheios de dinheiro. Na hora que Deus bater o martelo, na hora que a morte bater na sua porta, você pode jogar o dinheiro na mão da morte e falar assim: me dá mais 15 anos de vida, me dá mais uma semana. Não, meu filho, agora vamos prestar conta do que você fez. Então, as pessoas pensam que a vida é só essa, morreu, acabou. Não, meu querido. A Bíblia diz que todos vão prestar conta diante de Deus. E Jesus está voltando, viu? Você que zomba de crente, você que dá risada das pessoas que estão na igreja, você que é contra as pessoas de Deus, vai chegar seu dia vai chegar. E muitos naquele grande dia vão falar: Senhor, Senhor, em teu nome. E a Bíblia diz que Deus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Muitas pessoas naquele grande dia vão ter uma surpresa. Aqui você pode sorrir, aqui você pode dar risada, aqui você pode fazer churrasco, chamar seus amigos, seus colegas, chamar pessoas e dar risada com o dinheiro do povo. Aqui você pode enganar, mas Deus vai te encontrar. Uma hora você vai prestar conta de tudo. Uma hora chega o juízo de Deus. Chegou para o rei Herodes, né? O rei Herodes mandou matar as crianças. Na verdade queria matar Jesus, mas ele mandou o soldado matar toda criança que tinha